agora está aqui no ar com a gente, ex-auxiliar de Leonardo Jardim, mais de 16 anos trabalhando com o Leonardo Jardim, e, bom, vai poder se apresentar melhor por aqui. Então, Miguel Moita, português, está aqui com a gente hoje, direto de Portugal. Miguel, muito obrigado por topar falar aqui com a gente, sei da correria do dia a dia e do fuso horário de 4 horas aí adiantado que você está. Então, muito obrigado por participar com a gente hoje. Boa tarde, obrigado pela apresentação. É engraçado, antes de falar um pouco de mim e do passado com o Leonardo, sim. É engraçado essa mensagem do Wesley, porque também eu pensava que o canal era só do Cruzeiro, e afinal eu estava aqui ouvindo falar do Galo, e então eu também sabendo que afinal é um canal de mineiro, sim, não é? Sim, exato. Exato. Beleza. Exato. Tenho que me inteirar mais. Não, é como você falou, não foram mais 16, foram 16 mesmo, a trabalhar com o Leonardo, desde que ele veio para o continente, e sempre anos muito bons. Trabalhar com o Leonardo eu já partilhei consigo, Lucas, é muito fácil, é uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito que sabe delegar, uma pessoa coerente no dia-a-dia, e pronto, só boas lembranças de vencermos juntos também, muitas vezes, ganhamos alguns troféus e só coisas boas para dizer do Leonardo e do passado com ele. Bacana, Miguel. Bom, antes da gente começar a conversar, é uma conversa, Miguel, e a turma do chat vai fazer várias perguntas. Então, aqui no Firula, a gente gosta muito de interagir com o chat. Então, de vez em quando, eu vou trazer umas perguntas da turma do chat. O Fernando está por aqui, o Carlos Pascoal também. Um abraço para a turma. Pode interagir. Vou pedir para vocês deixarem o like. A gente tem aquela meta inicial de 50 likes, depois passa para 100. Então, deixem o like aí, porque a resenha hoje vai ser muito boa com o Miguel Moita. E só para te apresentar também, né, Miguel? A gente já está conversando há um tempo. Eu fui atrás do contato do Miguel Moita quando o Leonardo Jardim estava para vir para o Cruzeiro. A gente já conversa desde então. E inclusive te agradeço pela paciência aí, porque tem dia que eu mando mensagem pro Miguel, que deve ser de madrugada lá, certamente. E assim, como eu sou fanático do futebol, já cheguei a tentar fazer um curso do Miguel Moita, inclusive. Só que como é em euro, o meu banco ainda não liberou eu pagar em euro, tá achando que é algum golpe, possivelmente. Pois é. Quem sabe você não deixa eu fazer esse curso de graça agora, Miguel Moita? Mas enfim. Eu acompanho o trabalho do Miguel há um tempo, sou um entusiasta da análise tática, do futebol, enfim. E estou aqui com o Nathan Braga, com a Maria Gabriela Meireles, e aqui é o Firula, que a gente gosta de resenhar, né? Eu não sei se existe essa expressão. Em Portugal, vocês costumam falar Firula, Miguel? Firula não, mas resenha sim. Resenha se fala muito, até com os jogadores estão sempre a deitar cá para fora essa expressão da resenha. Inclusive, eu também já estudei no Brasil, eu estudei 6 meses em São Paulo, e então há muitas expressões que eu já conhecia, mas firula, não estou por dentro. Firula, o pessoal a gente costuma dizer que o jogador brasileiro, firula é típico do jogador brasileiro. É o cara que gosta de fazer muita gracinha, pedalar, elástico, caneta, chapéu, sabe? Engraçar assim o futebol, é a firula. Okay. Então, é isso. E aí, Jardim, para começar, o Nathan e a Mabi Mabi, a gente chama de Mabi, viu? Pode ficar à vontade de chamar de Mabi também. Eles vão fazer perguntas, mas para começar, eu queria que você falasse como que foi o início de trabalho com o Leonardo Jardim e principalmente sua passagem pelo Braga, ali, se fosse para resumir, porque foi uma passagem muito importante na sua carreira, né? A nível de jogadores que vocês trabalharam e de conquistas também, né, Miguel? Sim, então o início dá-se quando o Leonardo vem para o continente, porque vocês devem saber, já devem ter estudado tudo, não é? Ele é da Ilha da Madeira e estava lá num clube, entretanto vem para o continente, onde os clubes acabam por ser um pouco mais competitivos e têm mais condições. E é nessa altura que eu começo a trabalhar com ele. No primeiro e no segundo ano conseguimos logo 2 conquistas muito importantes, que também acabam por relançar a carreira do Leonardo e toda a nossa carreira também, do staff, que é a subida de divisão nos Chaves na Liga 3, chamemos-lhe uma 3ª divisão na altura. Depois no Beira-Mar, no ano seguinte, também com uma subida de divisão e campeões da 2ª Liga.
E então vamos para a Primeira Liga e depois, então, a nossa chegada ao Braga. O Braga, que acaba por ser a primeira equipa em que nós trabalhamos com uma verdadeira estrutura, tanto a nível de infraestruturas como a nível de estruturas de departamentos formados, gabinete de scouting, diretor desportivo, um apoio total à equipa, primeira equipa onde tínhamos o pequeno almoço, onde os jogadores podiam vir descansados de casa, tomavam o pequeno almoço, tomávamos todos juntos o pequeno almoço, parecendo que não, naquela altura, em 2010, 2011, era uma novidade para nós, e já aí se via como o Braga queria ser grande, não é? E acaba por ser hoje em dia está sempre no top 4 de equipas, falta mesmo é ser campeão em Portugal. Esse ano as nossas conquistas não foram de troféus, foram de entrada na Liga dos Campeões e de fazer uma Liga Europa, na altura ainda era Taça UEFA, mas foi uma boa Liga Europa, onde nos conseguimos mostrar na Europa e conseguimos o acesso, ou pré-eliminatório da Liga dos Campeões, que era muito importante para o Braga. Eu creio que já fiz questão de partilhar com o Lucas, que pronto, tínhamos uma série de jogadores brasileiros, tínhamos uma turminha brasileira. Aqui em Portugal costuma-se dizer que, ou nós os portugueses costumamos dizer que mais de 4, 5 brasileiros já é uma escola de samba, já é uma equipa de futebol. Mas nesse ano as coisas, nós tínhamos 5, salvo erro 6, com o Marcos, o guarda-redes, e as coisas funcionaram muito bem porque todos eles se complementavam. O Mossoró, então tínhamos o Mossoró, o Alain, o Lima, o Leandro Salino, o Marcos, o goleiro, o Paulo César também, e todos eles complementavam. O Lima, um pouco mais calmo, um perfil muito underground, o Mossoró mais efusivo, o Alain ali num equilíbrio, e pronto, e foi um ano que acabou, em conjunto com os outros jogadores, acabou por ser muito positivo, porque tínhamos um balneário muito, muito positivo, com muita energia positiva, e pronto, catapultou-nos depois para uma série de bons resultados e que acabou também por dar muita força ao resto da carreira do Leonardo. Tá aí. Ô Miguel. O Lucas está desligado com o seu microfone. Peraí, Lucas. Eu desliguei porque teve um barulho aqui. Não, só um ponto. O Salino, o Leandro Salino, que vocês trabalharam, se aposentou no Vila Nova, que é um time daqui da região do Cruzeiro também, numa cidade muito próxima a Belo Horizonte. Ele se aposentou no Vila Nova, jogou no Betim, que é um outro time aqui bem conhecido, que hoje está no primeira divisão do Campeonato Mineiro, jogou contra o Cruzeiro, jogou muito bem contra o Cruzeiro. Então o Salino se aposentou aqui, bem pertinho, inclusive. Tem muita turma do Cruzeiro por aqui, Moita. Só conversando com a turma aqui do chat, por exemplo, o Rafael Sorriso, que está sempre aqui, perguntou: queria saber se a turma que está em empréstimo está sendo observada. Calma, gente. O Miguel Moita também não vai trazer informações de dentro do Cruzeiro, né? Eu já falei para você, Lucas. Eu nem jogos consigo ver, por isso. É isso. Mas você sabe como é que é torcedor, né, Miguel? Bom, para a turma se situar, o Miguel Moita, ele foi auxiliar do Jardim e vai falar um pouco, né, Mabi, para a gente também sobre como que foi para sair da comissão do Jardim, né, Mabi? Exato. Você quer perguntar antes, Natan, de eu perguntar? Eu vou... Não, você quer perguntar sobre a saída dele primeiro? Porque eu acho que talvez a turma do chat ainda tá achando que o Miguel Moita ainda trabalha com o Jardim, né? A gente entende que o torcedor cruzeirense fica ansioso quando a gente traz um convidado, e é super normal. Que bom que a turma tá querendo participar, mas a gente queria que você falasse um pouquinho, Miguel, exatamente, né, do término do seu trabalho com o Jardim, como que foi essa saída, e pode até falar do contato que vocês também têm hoje, para que a turma do chat entenda que hoje ele não é mais auxiliar do Jardim, viu, turma? Ele trabalhou muito tempo, mas hoje ele não está aqui no Cruzeiro, não. Mas tem umas perguntas boas que eu vou pegar depois, viu? Para o Miguel responder. Então, sim, é muito simples de explicar. Foi uma decisão minha, só minha.
porque senão ainda hoje estaria a trabalhar com o Leonardo. Tomei a decisão, e também acabou por ser uma decisão em conjunto com a minha família, porque achamos que chegou o momento de dar alguma estabilidade emocional às nossas filhas, de estar no mesmo sítio durante alguns anos e vê-las crescer e não andar a saltar de um lado para o outro, sabendo que no futebol isso é difícil, mas foi uma decisão que partiu da minha parte e com toda a frontalidade falei com o Leonardo, liguei-lhe ainda em agosto, salvo erro, depois de sairmos do Al Rayyan. A situação do Al Rayyan, a forma como saímos também não ajudou a que as coisas fossem fáceis para mim e para a minha família, porque eu já tinha tudo organizado para as minhas filhas na escola para entrarem no Qatar, depois tive que cancelar tudo, inscrevê-las em Portugal, porque era uma indecisão muito grande, e tudo isso levou-me até pensando já numa futura entrada de Leonardo noutro clube, que acabou por acontecer no Al Ain, e eu não ia mudar a minha família toda novamente para lá, e isso era uma coisa que nós, enquanto família, tínhamos bem claro, que íamos andar sempre juntos. Já tínhamos experimentado na Arábia Saudita estar separados e não deu certo, não correu muito bem, e pronto, e acabou por ser essa a principal razão, a questão de andarmos sempre a saltar e de queremos dar alguma estabilidade a médio prazo às minhas filhas. Sua relação com ele hoje, Moita? Não, a relação continua, como é óbvio, cada um seguiu caminhos diferentes, nós estamos juntos todos os dias, mensagens básicas de quando entrou no Al Ain, parabéns, boa sorte, felicidades. A esposa do Leonardo há uns tempos teve um problema também, liguei a perguntar como tinha corrido, o que é que se passava, se estava tudo bem, a dar força, e nós acabamos por ser duas pessoas que não faz parte do nosso estilo pegar no pé, como vocês dizem, de estar a ligar por tudo e por nada. Cada um seguiu a sua vida, amigos à mesma, o que passou, quem sabe no futuro até possamos trabalhar juntos novamente. Eu não sei se vocês sabem da história, mas quando houve um período no Mónaco em que eu fui despedido, o clube resolveu, sem dar razões, despedir-me, e passado 2 anos o Leonardo também é despedido do Mónaco, mas ele sempre me disse, não se preocupa que um dia, se eu puder, que eu entre noutro clube, eu levo você novamente. E acabou por ser no Mónaco, porque ele foi despedido, voltou ao Mónaco e acabou por, a mesma pessoa que me despediu acabou por me contratar novamente, porque ele fez questão de me levar. É uma história engraçada, que só no futebol mesmo é que acontece. Volta que dá. A volta que dá. E pronto, e é basicamente isso, mas tudo numa boa, digamos Legal. Assim. Nathan, só antes de você fazer a pergunta, quero falar com a turma aqui que eu vou ler. Tem perguntas muito boas aqui no chat, do Elias. Tem umas perguntas, Moita, que aqui no Firula, nós temos quase 200 pessoas ao vivo aqui, e muita gente gosta de brincar também, viu? Aquela brincadeirinha do brasileiro, por exemplo, só para você entender, a zoada. Pois é. Por exemplo, o Gustavo Campos está perguntando aqui para você, Miguel, o Jardim ficou careca antes ou depois de virar treinador? Ele já tinha umas entradas boas quando eu comecei, por isso. Não, eu acho que foi ao longo da carreira, ele foi ficando cada vez... Foi passando estresse também, né? Ele já tinha umas entradas grandes, era genético, não foi pelo stress. Até porque ele é uma pessoa muito calma, não é uma pessoa de estressar muito. Bacana. Bom, tem mais, o Marcos Júnior, Boy Rafa Pix. Nós vamos ler pergunta de vocês, beleza, turma? Só antes a gente tem umas perguntinhas que já vão trazer um debate aprofundado aqui no futebol e no esquema do Cruzeiro. A gente vai falar um pouco de Cruzeiro, Leonardo Jardim, e depois a gente vai falar também com o Moita sobre as visões dele de futebol e também passagem do Mônaco, né, Nathan? Exatamente. O pessoal tá até brincando no chat aí que até 2026 eu vou estar igual o Leonardo Jardim, que eu tô com algumas entradas. Acho que o Miguel concordou aí. Quem tá rindo aí tá com certeza. Mas, bom, você já entendeu, né, Nathan? Mas eu queria, Miguel, agradecer de verdade aí, de coração, por você disponibilizar esse tempo aí com a gente.
E a gente está observando aqui no Cruzeiro o Leonardo Jardim utilizando jogadores da base, né? Jogadores como Murilo, Kenji, são jogadores mais jovens mesmo. E eu queria te perguntar, com esses 16 anos que você esteve aí com o Leonardo Jardim, como é que era esse processo de trabalho com a base do Leonardo Jardim e como é que você acha que vai ser, né? Você acha que vai seguir o mesmo padrão? Sim. Se você já me está a dizer que ele o está a fazer, acho que é uma situação perfeitamente normal acontecer nele, porque ele sempre, é uma coisa que ele diz aos jogadores desde o início. Para ele não interessa se tem 35 ou se tem 18 ou 19, se tiver qualidade, se tiver intensidade e souber ouvir, para ele não importa. Desde que dê rendimento, claro que depois há gestões que têm que ser feitas, não é? Ainda principalmente no Brasil, que vocês têm jogos de 3 em 3 dias, e a gestão tem que ser feita, mas isso para ele, isso não é um problema, ter que lançar um menino de 18 anos ou 19, agora ele não vai lançá-los a todos ao mesmo tempo, nem provavelmente não vai lançá-los no momento difícil da equipa, se calhar que esse momento que já passou, ele foi fazendo isso aos poucos, digo eu, porque também não é muito positivo lançar os jovens às férias quando as coisas estão a correr mal, não é? É preciso que haja algum conforto, é preciso que haja alguma proteção, digamos assim, para que eles consigam estar mais tranquilos ou não sob pressão de fazer alguma coisa. Mas sim, eu acho que essa é uma das grandes capacidades também do Leonardo. Nós temos o exemplo de jogadores de nível mundial que cresceram com ele e eram jovens e nunca tinham mostrado nada antes. Tínhamos o Bernardo Silva, que nem na equipa A do Benfica jogou e começou a jogar connosco e tinha 20, salvo erro. O Mbappé, que vem da base e que a gente detecta também que há muita capacidade e há muita qualidade e vai sendo lançado aos poucos na primeira época. Ele não joga sempre na primeira época. Como que foi, Miguel, a descoberta? Como que foi com o Mbappé, assim, a descoberta ali, até vocês falarem, esse menino realmente é diferente? Assim, como que foi com ele? É um caso engraçado também. No dia que ele vem treinar a primeira vez connosco, o Leonardo nem estava. O Leonardo tinha ido com o Luís Campos à Argentina ver jogadores. Creio que se ausentou ali 1 ou 2 treinos. Também era, não sei se era, salvo erro, uma paragem de seleção ou assim. E era o resto do staff que estava no treino e que chamamos a atenção. Tinha um menino que era diferenciado, que parecia já ser diferenciado naquela altura. Muita iniciativa, muito 1 contra 1, muito rápido em todas as ações, não só rápido sem bola, mas também com bola, na leitura de jogo e finalizar, que gostava muito de finalizar, de ir para cima, de decidir. Pronto, isso em 2 treinos nós conseguimos ver ali alguma coisa diferente, chamamos a atenção e começou a ser regularmente chamado à nossa equipa e muitas vezes, e já no final desse primeiro ano, ele ficou que acaba por ser o nosso segundo ano no Mónaco, ele ficou já a treinar com a equipa e a fazer os jogos à equipa B. E ele ainda era júnior, nessa altura. Seu microfone... Ele chegou, foi para um teste lá com vocês ou ele já chegou treinando? Não, ele estava na equipa B entendi. E vinha treinar connosco. Completamente diferente já. Não, porque a gente perdia muitos jogadores para as seleções nessa altura, e então chamávamos alguns jogadores da base. E ele foi um dos chamados, como outros foram, e pronto, acabou por se evidenciar e dar no que deu. E como encaixou bem, né, o Mbappé nesse esquema do Mônaco? Lá está, vai ao encontro daquilo que vocês estavam há pouco a falar, a forma de jogar do Leonardo, quais são as características do jogo que ele gosta. Pronto, o Mbappé era perfeito para as características do jogo do Leonardo, porque é alguém rápido, alguém muito forte nas transições ofensivas. Se for um jogo que seja mais posicional e com equipas com um bloco baixo, claro que ele tem sempre essa qualidade, mas já vai ter mais dificuldades, certo? Acho que concordam comigo.
Pronto, o Leonardo gosta muito desse modelo, dessa forma de se puder marcar golo numa transição rápida, num contra-ataque ou num ataque rápido, e ele vai tentar que a equipa faça isso. Não vai tentar manter a posse e levar a bola devagar para a frente. Isso não faz parte do ADN. Claro que não sei se este ano provavelmente terá que adaptar algumas coisas de acordo com os jogadores que tem. Mabi, vou deixar você e o Natan fazerem mais uma pergunta, depois eu vou para o chat, que a turma do chat está empolgadíssima. Eu confesso que eu estou muito empolgado também, viu, Miguel? E vou te chamar mais vezes, inclusive, porque uma participação só não vai ser suficiente para a gente conversar sobre tudo. O Luciano Firmino está perguntando aqui, que chegou agora. O Miguel Moita, viu, Luciano? Foi auxiliar do Jardim por 16 anos e está conversando um pouco com a gente sobre futebol aqui hoje no Firula. Tem uma pergunta muito interessante aí do Wesley sobre os técnicos portugueses aqui no Brasil também. Depois que o Natan e a Mabi fizerem a pergunta, eu passo para o chat. Beleza, Mabi? Beleza. Então, Miguel, aqui no Cruzeiro, desde a chegada do Jardim, a gente viu a recuperação de muitos jogadores, né? A gente pode falar do goleiro, do Cássio, enfim, que vinha falhando muito e hoje é um goleiro muito confiante, do próprio Gabigol, que já chegou como um ídolo quase do Cruzeiro, com status de ídolo, mas que não vinha tão bem, chegou como um atacante, hoje joga quase como um camisa 10, e muitos outros jogadores que o Leonardo Jardim vem recuperando, né? Acho que a torcida, é um dos maiores elogios que a torcida faz ao Leonardo, essa recuperação de jogadores. Queria que você falasse um pouquinho de como que você acompanhou esse processo, né, de recuperação de jogadores ao lado do Jardim. Posso falar um pouco daquilo que vou lendo, não tanto vendo, mas o que me apercebi é que houve um período que eu acho normal ter acontecido, ainda no estadual, em que há a entrada e há um pouco conhecimento da equipa, um conhecimento reduzido da equipa e dos jogadores que se tem, daquilo que se pode fazer, as ideias novas do treinador a entrar, e pronto, acho que foi normal não ter sido um sucesso imediato. Depois, um início também algo periclitante, e em que eu acho que o Leonardo começa aos poucos a tentar equilibrar a equipa, e dar algum equilíbrio à equipa e dar um pouco a sua imagem, não é? Neste período já com algum período de treino, porque é o período posterior ao estadual, não é? Antes de começar o Brasileirão. Pronto, aí já com algum trabalho e que ele tenta impor as ideias, mas as coisas não correm assim tão bem também. E eu acho que aqui é importante, pelo menos aquilo que eu sinto, o Leonardo é muito frontal, é uma pessoa muito direta, aquilo que tem que dizer, que falar com os jogadores, chama o jogador e diz, e ele tem uma coisa muito boa, que ele confia em todos, estando lá dentro, confia em todos, e quando um jogador é posto de parte é porque alguma coisa que se passou que feriu o grupo, e que feriu a confiança do grupo. Eu creio que isso aconteceu com o Dudu, acho que foi público, tanto é que ele, acho que já saiu, não é? Salvo erro, já foi para outro clube. Foi para o Atlético, que é o maior rival do Cruzeiro, inclusive. Pronto. O que eu noto à distância é que, para além dessa recuperação dos jogadores, tem que haver um trabalho muito forte por trás do Leonardo. Porque não basta um treinador, e isto é certinho. Em todas as equipas há problemas. É como em todas as famílias. Se, imagina, entre casal, a mãe diz uma coisa à filha e o pai vai dizer outra, por trás, há o caldo entornado. E aquilo que eu acho que aconteceu no Cruzeiro, que está a acontecer e que está a ajudar o clube a cimentar resultados, os jogadores estão a crescer, os jogadores estão a acreditar, estão a confiar mais no treinador, talvez na palavra do treinador, é porque houve uma força e um apoio incondicional ao treinador por parte da diretiva. Eu noto isso sem ver jogos. Atenção, eu só vi, acho que foi 70 minutos de um jogo do Cruzeiro, em que me pareceu que a equipa já foi para aí há 4 ou 5 jogos.
pareceu que a equipa já estava mais equilibrada. Inclusive até mandei mensagem aos auxiliares dizendo isso. Parecia que já, alto, começa a ver alguma coisa. E foi numa altura em que Dudu já estava fora, Gabriel Barbosa no banco, aguardando. Depois acho que há um momento aqui muito importante, quando o Gabriel Barbosa faz o golo contra o Flamengo, penalti. Acho que é um ponto de viragem aí, porque o jogador está no banco, ok, está no banco, mas eu confio em você e você vai entrar. Agora mostra porque é que você se calhar até pode ou deve jogar de início. E mostra que eu se calhar estou errado, digo eu. E pronto, acho que ganhou o penalti e faz o penalti, é ele que marca e pronto. E acho que aí há uma maior união, há um ponto de viragem, talvez, não sei. Mas acima de tudo isto é o apoio e que foi dado ao treinador e alguma força que foi dada a ele para poder virar as coisas. Porque lembremos-nos que no início eu cheguei a ler algo que o Leonardo dizia que eu podia estar aqui a treinar 100 dias, não é? Que nós não conseguimos ganhar os duelos e não ganhando os duelos não conseguimos ter bola. E então é um pouco por aí. Acho que as coisas provavelmente também começaram a assimilar melhor os processos de treino, começaram a treinar com mais intensidade, porque na metodologia do Leonardo é também muito isso, é treinar com intensidade e chegar fresco ao jogo para poder dar o máximo. É um pouco por aí que eu acho que pode ser também o sucesso do futuro. Ô Miguel, só antes de deixar o Nathan falar, porque dentro disso que você falou do Dudu, do Gabigol, tem uma pergunta aqui do Elias Matos que eu achei interessante. O Jardim gosta de montar times competitivos e com jogadores operários. Como ele se posiciona em relação a ter jogadores mais badalados no elenco? E ele citou o caso aqui, alguns jogadores como o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Cássio, Matheus Pereira, Fagner, mas, obviamente, tiveram outros aí ao longo da carreira do Leonardo Jardim, que você estava junto, como, por exemplo, o Falcão, lá no Mônaco, o próprio Matheus Pereira também, que você trabalhou junto com o Matheus Pereira, né? Como que é a relação do Leonardo Jardim com esses jogadores? Mais medalhões, como a gente chama aqui no Brasil. Por exemplo, falou meio do Falcão. O Falcão era um jogador badalado, mas o Falcão treinava como um leão. O Falcão chegava ao final do treino e pedia para treinar mais. Isto é que as pessoas não conseguem ver. O badalado para o Leonardo, ser um badalado, ser jogador que é muito falado e que teve muito sucesso, isso pouco importa. Se o jogador for profissional e estiver disposto para ajudar a equipa, disposto para melhorar individualmente, para ajudar a equipa, está tudo certo. E o Leonardo adora bons jogadores. A qualidade do Gabriel Barbosa ninguém põe em questão. Agora, o que os jogadores também têm que perceber é que para montar um elenco, como o colega dizia, um time competitivo, não pode ser... eu estou a falar um pouco de cor, mas se você meter o Carlos Eduardo, o Gabriel Barbosa, o Matheus Pereira, todos na mesma equipa, e depois não tiver uma sustentação para conseguir ter equilíbrios e para todos irem para a frente e voltar para trás, isso aí não funciona com o Leonardo. O Leonardo todos têm que trabalhar, o avançado, claro que há sempre depois um jogador ou outro que, por fazer muitas incursões ofensivas e fazer mais dribles, claro que tem sempre uma desvantagem depois para defender, não consegue fazer tudo, não é? E tem que descansar, recuperar para a próxima iniciativa, mas a equipa tem que estar junta, tem que estar em bloco. E isso aí é o mais importante. Eu acho que jogadores com características muito semelhantes terão sempre mais dificuldades em entrar todas no mesmo 11. Pode acontecer, mas lá está, tem que haver um pouco de equilíbrios. Um jogador que venha buscar mais no pé, como o Matheus Pereira, tem que ter outro jogador no lado dele que dê profundidade e que dê mais aceleração. Porque o Matheus não vai fazer isso. O Matheus gosta de jogar entre linhas e joga muito bem entre linhas, remata bem fora da área, vira a direita para dentro, pode fazer número 10, mas depois tem que ter, porque senão não há variabilidade no jogo. E muitas vezes os adeptos esquecem isso, os próprios jogadores não conseguem compreender isso porque estão a pensar no umbigo deles, mas isto é uma luta, não é? É a luta dos treinadores, é essa. É isso.
Ô, Miguel, fazer só mais 2 ou 3 perguntas sobre o Cruzeiro, sobre o Leonardo Jardim. Depois a gente vai fazer umas perguntas sobre você mesmo, sobre sua visão do futebol, que acho que você tem muito a agregar com isso, tá? Você quer fazer, Nathan? Você ia fazer uma pergunta? Eu quero, na verdade, eu já queria até ir para esse perfil de pergunta, viu? Para saber um pouco então mais. Então, da Samabi, visão você tem do alguma Miguel. pergunta sobre o Jardim? Pode primeiro. Não sei se a Mabi está escutando a gente. Eu acho que eu travei. Ah, voltou. Travei, voltei. Você tem alguma pergunta sobre o Jardim, sobre Pode o Cruzeiro falar. ainda? Eu acho que interessante também falar um pouquinho do Matheus Pereira. Ele até citou aí, né? Quando o Jardim veio para cá, e aí as polêmicas, né, que o pessoal fala, enfim, dessa relação com o Matheus Pereira, e a crescente também, né, que o Matheus Pereira estava sendo muito cobrado aí pela falta de gols, não vinha tendo as atuações magistrais que ele já teve aqui no Cruzeiro, e querendo ou não, ele chegou aqui com o status, sim, de um ótimo jogador, que a gente sabe que ele o passe que ele tem, um jogador extremamente técnico, que você falasse um pouquinho dessa convivência com o Matheus Pereira, da forma dele de jogar com vocês, o que você conseguiu acompanhar dele aqui também com o Jardim, que é mais um jogador que o Jardim também está conseguindo recuperar. Ainda bem, fico contente por ouvir isso. Eu acho que é público já para toda a gente que no Al Hilal as coisas não correram assim tão bem. Não houve assim nenhuma situação digamos, de discussão pessoal entre os dois. Não foi mais, eu acho que o Mateus não estava passando. Vamos começar pelo início. O Mateus chega no Al Hilal como a contratação mais badalada do Al Hilal. Vindo diretamente do West Bromwich, grande apresentação, muitas expectativas. Lá está, também no Al Hilal as coisas não estavam a correr em termos individuais tão bem para ele. Eu acho que ele estava também, depois disso, ele já deu algumas entrevistas em que disse, e é público, que estava a passar por uma má fase, passou também por uma má fase posteriormente, em que tentou, inclusive, pôr fim à vida, algo do género, foi algo que eu li. Pronto, e o que eu acho é que toda a gente tem uma segunda oportunidade, ou toda a gente deve ter, e nós treinadores também temos que estar sensíveis a isso. E pelo que vejo, o Mateus percebeu isso, percebeu que o futebol se calhar é a vida dele, e que chegou um treinador que ele tinha uma vantagem em relação aos outros, já sabia como é que ele funcionava. É um treinador que lá está, gosta desses tais equilíbrios, gosta que todos trabalhem para a equipa, depois dá muita liberdade também muita liberdade, entre aspas, não é? Dentro do posicionamento de cada um, mas dá liberdade para os jogadores decidirem, que isso também é importante. Por isso eu acho que o Mateus, se você me diz que ele conseguiu recuperar, acho que é bom para os dois, e o Mateus também soube aprender, soube crescer, amadureceu, e pronto, e tem tudo para vingar este ano e nos próximos com o Leonardo e com o Cruzeiro. Bacana, Miguel. Tem umas perguntas muito interessantes para você aqui, do Robert, por exemplo, sobre a questão da escola portuguesa, de tática, a gente vai trazer para você. Só a última, então, sobre o Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro está querendo saber muito isso. E aí eu vou ler a pergunta e elaborar melhor para dentro do contexto. Leonardo Rodrigues pergunta o Miguel sobre o perfil de contratações que o Leonardo Jardim gosta. Se ele tem uma boa visão de scout e se realmente gosta de contratar jovens para potencializar. Inclusive, Miguel Moita é analista também, pode falar muito bem sobre scout. E só para te contextualizar um pouco, Miguel, uma análise minha, que o Jardim precisa de jogadores rápidos pelas pontas, dentro do estilo de jogo dele. Jogadores que dão profundidade na linha de fundo. E o Cruzeiro não tinha esse perfil de jogador. E aí o Leonardo Jardim coloca um volante para assumir esse papel, que é o Christian, que está jogando demais. Ele está dando profundidade, volta para marcar e entra pelo meio também sem a bola, né, para ajudar a pressionar o adversário ou para formar uma linha de 4, naquele 4-4-2 que o Jardim faz muito. E o Christian está sendo essa peça fundamental assim, para o Cruzeiro. Está a jogar como ala? Era volante e está a jogar como ala, é isso? Isso, exato. Jogando como ala, mais avançado. E aí agora o Jardim até deu uma entrevista recente falando, eu precisava e falava antes de contratações como um ponta, mas agora aqui dentro do time já estão me dando opções que eu posso utilizar.
E aí, dentro dessa pergunta do Leonardo Rodrigues, e daquilo que é do estilo de jogo do Leonardo Jardim, como que é o perfil mesmo de contratação do Jardim? E mais do que isso, como que você vê o perfil de pontas do Jardim e de volantes, que são duas funções que ele não tinha no Cruzeiro como ele gostaria de jogar e que hoje está tendo que se virar? Ok. Pegando já no volante, ele, apesar de se dizer que muitas vezes que a altura não é importante e o físico não é importante, ele gosta de privilegiar. Claro que todos os treinadores gostam se um jogador for mais técnico, e se você tiver um volante técnico, tanto melhor, ok? Isso está fora de questão, e não é isso que eu estou a dizer, que não tem que ser técnico, mas tem que ser forte nos duelos, tem que ter bom jogo aéreo, e depois, acima de tudo, uma boa capacidade de fazer coberturas, ou seja, os outros vão e eu estou na cobertura, vou à esquerda, vou à direita, ou estabiliza ali no meio, mas alguém que tenha essa capacidade de entender o jogo, de fazer coberturas e ficar nos equilíbrios defensivos e que saiba tocar a bola, dividir o jogo, acima de tudo, porque o Leonardo gosta muito do jogo de corredores, vocês já devem ter percebido isso. Uhum. Depois de pontas, eu não consigo falar só de um perfil de jogador, de um ponta, mas acima de tudo que haja complementariedade, ou seja, jogar com um 10 e um ponta, que acho que é como ele está a jogar, não é? Uhum. Um 10, um médio ofensivo, como a gente lhe chama, que pode ser um segundo avançado. Ele tem feito isso. O segundo avançado é o Matheus Pereira, que é o camisa 10. Ok, mas também pode ser o Gabriel ou não? Pode ser o Gabriel também, exato. Pronto. Reserva imediato do Matheus. E joga o Caio na frente, é isso? Exato, isso. Pronto, mas acima de tudo, o que é que eu acho? Pronto, pegando aí nesses dois, acredito que o Matheus Pereira seja alguém que venha mais por dentro, entre linhas, e o Caio provavelmente ficará mais na frente, dará um bocadinho mais de profundidade, ali será alguém, lá está, e devem fazer esse tipo de jogo, não é? Depois, acima de tudo, que faça golos, que chame golo, não é? Que é aquilo que a gente... alguém que chuta a baliza, que não tenha receio, mais coisas. Falando de defesas centrais, zagueiros, por exemplo, também haver essa complementariedade. Ele gosta muito, se um central for mais posicional e mais lento, tem que ter alguém rápido. O central lento até pode ser alguém que perceba mais o jogo, mas depois tem que ter alguém rápido nas coberturas, para fazer a cobertura, para ir na lateral se tiver que ir, fazer cobertura ao companheiro. Haver esta complementaridade. E muitas vezes, o que é que acontecia, por exemplo, no Mónaco? Eu lembro-me do Mónaco, ele até nem tinha extremos, ou seja, os alas eram jogadores que vinham dentro, não eram jogadores rápidos. Ou melhor, não eram jogadores de profundidade, que era o Bernardo e o Lemar. Dois jogadores de ir no pé. Mas tinha outra dinâmica dos laterais. Os laterais é que davam largura e davam também muita profundidade nos corredores. E pronto, lá está. O que eu acho que ele é muito forte também é ter essa visão, a perceber as dinâmicas, o que é que encaixa e que os jogadores precisam para essas determinadas funções. Nesse caso, você diz-me que ele meteu um volante, porquê? Porque ele percebeu que ele ia, que defendia bem, ou seja, está no corredor, defende o corredor e depois ainda consegue atacar, deve ter alguma qualidade técnica também, e ele é muito bom tem essa característica de conseguir perceber as capacidades do jogador e incluí-las depois no modelo de jogo dele, adaptar ao modelo dele. Perfeito, muito bom. E é interessante, né, Natan? Agora você já vai mudar um pouco o teor das perguntas para poder falar mais sobre o Miguel, mas é interessante que tudo que o Miguel, e eu sou testemunha disso, porque muita coisa do que a gente conversou, né, o Miguel ia me falando de alguma coisa que ele achava e realmente tudo se aplicava, é impressionante. Eu acho que o Jardim deve fazer isso, realmente o Jardim fazia, né? Então, são 16 anos trabalhando juntos, né? Mas aí a gente quer conhecer um pouco mais sobre o Miguel. Não, que ele definiu a zaga aí, ó. Ele definiu muito bem a zaga do Cruzeiro, com o Vidalba e o Fabrício Bruno. Ele definiu muito bem. Exato. E também sobre os laterais, né? Porque o Cruzeiro não tem os pontas que vão muito do lado de fundo. Um dos pontas é um volante, que é o Christian,
Do outro lado tem o Wanderson, que também não é um cara muito veloz, habilidoso. E aí os laterais são os jogadores que realmente vão dar profundidade, vão ficar bem abertos. E os pontas do Cruzeiro muitas vezes recompondo pelo meio, voltando para construir no meio também as jogadas. Leitura muito precisa, sem precisar assistir muito aos jogos do Jardim. E olha que privilégio, torcedor do Cruzeiro, esse papo que vocês estão vendo aqui com o Miguel Moita. Nathan, sua pergunta agora para o Miguel. É isso. Ô, Miguel, vou até contextualizar com o que o Jardim falou aqui na coletiva de apresentação, quando ele chegou aqui no Cruzeiro, que ele brincou falando que a temporada mais fácil dele foi justamente quando ele foi campeão, né? Vocês foram campeões da Ligue 1, né, com o Mônaco, em 2017. E isso bate muito numa tecla que a gente comenta aqui, discute muito no futebol brasileiro, que é a continuidade de trabalho. Aqui no Brasil, 3 meses, se o técnico não vence, você já está demitindo, você já está trocando. Então tem time que fica aqui com 3, 4 técnicos em um ano. Eu queria saber a sua visão sobre a continuidade de trabalho no futebol. Sabe qual é a minha visão? Eu cada vez mais acho que essa conversa de... Olha, você diz que é no Brasil. Uhum. Eu digo que em Portugal é a mesma coisa. Eu digo que na Arábia Saudita é a mesma coisa. Nos Emirados é a mesma coisa. Em França, talvez não tanto. Acho que há um pouco mais de estabilidade. E em Espanha também, pelo que vou ouvindo, e em Inglaterra. Mas o que eu acho é que há alguns clubes realmente têm políticas de contratação mais assertivas, fazem as coisas com mais cabeça e, acima de tudo, se não correr bem à primeira, dão mais tempo e têm mais paciência para que o processo faça efeito. Mas em Portugal, você pode ver, se for agora ver a nossa primeira liga, eu acho que foram 2 equipas ou 3 equipas que mantiveram o treinador até ao final. De resto, trocaram todas. Inclusive é 2 grandes, as 3 grandes, as 3 que ficaram em primeiro, o Benfica, o Porto e o Sporting. O Sporting trocou 3 vezes treinador. Trocou. Pronto, o Ruben Amorim saiu, ok, para o Manchester. Mas depois entrou o treinador da equipa B, passado 6 jogos ou 7, não estava a correr bem, saiu e entrou outro. Todas as equipas mexeram. Acho que foi 1 ou 2 equipas que não mudaram de treinador. Por isso, essa conversa é não tanto, lá está, as administrações, os presidentes achados que querem resultados no imediato, mas é o mundo em que nós vivemos hoje em dia, não é? Os treinadores, por muito que se queixem, nós temos também que nos adaptar a este mundo rápido. Tudo acontece rápido, os resultados são para ontem, ninguém tem paciência para nada, as nossas crianças, os nossos filhos estão iguais, querem tudo para ontem, não têm paciência nenhuma e o mundo está um pouco assim, não é? Eu acho que muitas vezes faz falta baixar à terra, pôr os pés na terra e ter um pouco de paciência, dormir uma boa noite de sono antes de tomar decisões que eu acho que alguns presidentes não têm. Tá faltando, aqui no Brasil muito, inclusive. Antes da Maria te fazer uma outra pergunta, não vamos te alugar muito tempo, viu, Miguel? Sei que aí, inclusive, tá 4 horas à frente aqui, não vamos ficar muito tempo com você aqui. Tá na janta, quase. Pois é. A gente aqui, são 4 da tarde ainda aqui. Tem uma pergunta aqui do Robert, essa eu tenho que ler, viu, Miguel? Porque é nosso chefe. Então, o nosso chefe aqui tá de olho na nossa live. Tem que ler. Pergunta do Robert Wagner. Miguel, o futebol já passou por algumas revoluções. Hungria de 54, Brasil de 70, Holanda 74, Espanha 2010. Agora temos um futebol de maior intensidade. Na sua opinião, o físico hoje vale mais do que a técnica? Não, o que eu acho é que, em termos de metodologia, acho que se treina muito melhor e prepara-se muito melhor os jogos do que antigamente. Que é diferente do físico e do técnico. Ou seja, deixa eu ver se eu me consigo explicar. Eu acho que antigamente, eu fui jogador de baixa dimensão, no clube da minha terra. Eu chegava a treinar, era subir escadas, era correr pela cidade, inclusive muitas vezes de botas, no Alcatrão, que era algo impensável nos dias de hoje, mas era trabalho unicamente físico, porque
o mais complicado é realmente você ter um modelo de jogo, ter ideias e pôr a equipa a jogar dessa forma. E eu acredito que antigamente as coisas eram feitas era muito 11 contra 11, 11 contra 11, mas não se trabalhavam situações específicas, não se criavam cenários mais orientados para aquilo que nós queremos ver no nosso jogo. E nesse aspecto eu acho que hoje em dia treina-se melhor, joga-se melhor a espaços. O que eu acho é que houve um momento em que a tática bloqueou um pouco os criativos. E acho que se fala também muito disso no Brasil. A falta do futebol de rua, as táticas com muitos constrangimentos que bloqueiam alguns jogadores que são mais criativos. E eu acho que no Brasil vocês não podem, ainda por cima, com tanta qualidade, aí mais do que noutros sítios, a tática tem que ser bastante versátil, não é? O sistema de uma equipa tem que ser mais versátil, nunca esquecendo os equilíbrios, nunca esquecendo a organização, mas tem que ser dada essa criatividade. Respondendo diretamente à questão, eu acho que antigamente o futebol era mais físico, ainda assim, acho que era muito mais físico, mas havia grandes jogadores na mesma, isso não está posto em causa, mas acho que era muito mais... eu chego inclusive a ver algumas entradas assassinas, era uma coisa incrível, muito mais duelos. Eu acho que as regras do jogo também não protegiam tanto os jogadores, hoje em dia protegem mais a integridade física do jogador, e por isso diria que acho que está mais técnico agora, sem nunca invalidar que antigamente haviam jogadores de uma qualidade incrível, não é? Não é isso que está em causa. Bacana. Maria, você quer trazer mais pro Miguel aqui? Então, fugindo um pouquinho agora, a gente já falou muito de Cruzeiro, queria que você falasse um pouquinho o que você acompanhou aí dessa chegada do Ancelotti aqui na seleção brasileira, se você acompanhou essa convocação em relação aí aos nomes da lista, o que você acompanhou disso? Porque o torcedor brasileiro finalmente agora está com essa esperança de voltar a ser campeão com o Ancelotti. E o Ancelotti é um treinador de quem eu gosto bastante também pelo jeito simples. Eu acho que ele tem uma forma também, deve ter uma forma muito orgânica de se relacionar com os jogadores e deve ser alguém com muita sensibilidade para liderar uma equipa. Deve ser, não é, como é óbvio, não é? Não é toda a gente que chega à seleção brasileira, e gosto bastante das características dele. Muitas vezes diziam que as equipas dele não jogavam muito, mas o que é certo é que ganhavam muitas vezes. O que é que eu acompanhei? Olha, por acaso estive a ver o vídeo ontem da chegada dele, de um cara que eu não sei quem é, a dar-lhe um abraço, a recebê-lo e bem-vindo esta é a nossa casa, esta é a casa da seleção brasileira, a mostrar-lhe os troféus. Inclusive vi que ele tinha a Copa do Mundo e tinha assim um espacinho ao lado em que ele falei, eu quero pôr algo do género, não é? Eu quero pôr aqui mais uma. Sim. Ando assim para um espaço vazio, como quem diz, não, eu quero colocar aqui mais uma. Pronto, eu acho que é um cara que por tudo o que fez é um passo interessante na carreira dele e acho que é a pessoa certa no lugar certo. Vamos ver no futuro, mas sim, parece-me que é uma pessoa que, acima de tudo, lá está, eu acho que ele vai conseguir, nas seleções não se consegue treinar tanto, não é? Não consegue, tem uma semana ou 2 semanas no máximo para estar com os jogadores, e o que eu acho é que ele vai dar essa sensibilidade, esse bom senso, esse equilíbrio à equipa, conseguir pôr as peças nos lugares certos para as coisas fluírem da melhor maneira. Miguel, a gente está partindo para a reta final. Eu queria te perguntar uma coisa que algumas pessoas já trouxeram no chat, e acho que é inevitável perguntar, até mesmo porque você tem muito mais lugar e propriedade para falar sobre isso, que é uma questão que desde 2019, vamos dizer, antes disso, mas principalmente 2019, ganhou força esse discurso aqui no Brasil, de que os técnicos portugueses são melhores que os brasileiros. Mas sem entrar dentro desse mérito, que acho que é uma comparação que não deveria existir,
que eu quero te perguntar é sobre a escola dos portugueses. Passando pela periodização tática, que é algo que vem de Portugal, que os treinadores portugueses trazem para o Brasil e que alguns treinadores brasileiros não gostam, inclusive, e também pela escola mesmo que e por conseguirem fazer quase que uma unidade de filosofia dentro de Portugal, apesar de, claro, ter algumas diferenças, discrepâncias entre treinadores. Eu queria te perguntar, o que dessa escola portuguesa, o que vocês trazem de especial, de diferente, que você acha que faz com que o trabalho seja tão diferente espalhando pelo mundo, não só no Brasil, mas como na Arábia e como em outros países da Europa que atraem muitos técnicos, são atraídos por muitos técnicos portugueses. O que tem de diferente disso que vocês trazem que agregam para o futebol? Então, eu gostaria de falar de 3 instituições que eu acho que são muito importantes nessa formação que você fala. E já para não falar de quem foi jogador, não é? De alto nível e que tem sempre, eu acho que é uma mais-valia, não é? Porque acaba por ter uma bagagem e uma vivência de balneário que é sempre importante. Mas, esquecendo isso, não é? E pensando que temos o José Mourinho, o Leonardo Jardim, estes 2 exemplos, por exemplo, que não foram grandes jogadores, foram jogadores básicos, mas que também conseguiram ter sucesso. Então, de facto, a gente pode perceber que temos também o Fernando Santos, que foi campeão europeu por Portugal, que não apesar de ter sido jogador, não foi assim um jogador de alto nível também. Mas pronto, para falar em alguns. Mas gostaria de falar de 3 instituições que eu acho que são importantes na formação académica, que é um complemento também muito importante e que dá também outra bagagem, outro complemento a quem quer ser treinador. Neste caso, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, muito por pessoas e por professores como o Vítor Frade, o Júlio Garganta, o José Guilherme, sendo que o Vítor Frade e o José Guilherme mais ligados à periodização tática, o Júlio Garganta uma visão também muito interessante de futebol, mas mais integrativa. Pronto, são pessoas que te fazem pensar nas coisas, fazem-te pensar de forma diferente. Foi isso que me aconteceu a mim quando entrei na faculdade. Havia também, que entretanto faleceu, uma pessoa em Lisboa que era um humanista e que dizia muitas vezes que quem só percebe futebol nem de futebol percebe, que era o professor Manuel Sérgio, que é uma entidade aqui em Portugal também, portanto faleceu, mas que foi ele o professor do José Mourinho e que privou muito tempo com ele. E na faculdade que trabalhava, era professor na Faculdade de Motricidade Humana. Também ele que passava muita informação e também eles são muito preocupados com a formação. E depois, acoplado a isto tudo, a formação de treinadores da nossa federação, da federação que eu acho que desde há muito tempo vem fazendo os cursos regulares, onde chama pessoas com muita preocupação, chama pessoas de fora também para ensinar e para passar conhecimentos, pessoas da prática, pessoas da teoria, e tudo isto juntando ao facto de José Mourinho também ter tido um efeito diferente de outros treinadores, não é? Porque ele conseguiu transportar o nome dos portugueses para o resto do mundo e acabou por abrir portas para todos nós, sendo que não foi isto que aconteceu, porque se nós virmos, o treinador brasileiro já vinha para Portugal antes. Filipão. O Filipão, Paulo Tuori, Vinícius Eutrópio. O que eu acho é que, não sei, eu não digo que seja toda a gente, mas sinto que por vezes há um pouco, eu acho que o Abel também vem quebrar um pouco e vem derrubar um pouco esse muro, mas eu acho que havia um pouco de inveja dos treinadores brasileiros, mas lá está, nós quando vinha um treinador brasileiro para cá, para nós era normal, nós já era normal recebermos jogadores brasileiros, é o que é, foi uma opção, vamos ver se tem valor e pronto, eu não acho que sejam melhores nem piores, acho que
Haverá treinadores melhores, haverá treinadores com o dom de montar equipas e de ter sucesso, outros que não vão ter tempo para isso, mas acho que podem ser brasileiros ou portugueses. Acho isso para mim não há nacionalidades. Eu não gosto muito disso de diferenciar por nacionalidades. Para mim há competência ou não há competência. Há anos que correu melhor e há anos que correu pior. Já vimos treinadores ter sucesso em clubes e não ter sucessos noutros. E muito depende do contexto, não é? Vocês pegarem no Leonardo, no Al-Ain, também não teve sucesso. Mas não quer dizer que não tenha agora. Mas tínhamos sido 2 anos antes, tínhamos sido campeões no Al-Ali, no Dubai, nos Emirados. Por isso, é o que é. É o contexto, é tudo junto. Mas para mim não há piores nem melhores. Para a gente encerrar, vou deixar o Natan e a Maria fazerem mais uma pergunta, Miguel. Só um ponto de opinião aqui também, que eu acho que Portugal já estava acostumado, como você disse, né, com os técnicos brasileiros chegando e ganhando, enfim, participando daquilo. Alguns técnicos, como o Autuori, por exemplo, todo treinador português que eu converso fala muito bem do Autuori, como referência também, né? Eu acho que aqui no Brasil o que faltou foi o que Portugal fez na época, assim, aprender com os brasileiros e formar treinadores. E aí Portugal literalmente fez uma escola de treinadores. Aqui no Brasil, os portugueses chegam, os brasileiros só têm uma questão de inveja e medo de perder lugar, sendo que poderia, cara, aprende com os caras que estão trazendo algo novo e principalmente investe na formação de treinadores novos, que aqui no Brasil, infelizmente, essa formação é muito precária, muito básica, e acho que isso atrapalha muito. E quando surge um técnico novo no Brasil, como o Fernando Seabra, que treinou o Cruzeiro por aqui, colocam o cara num fogo danado para resolver ser o dono. Então chega aí, seu primeiro ano de profissional, seja campeão, se não for campeão é demitido. Enfim, infelizmente, os técnicos novos que vão surgindo têm essa pressão gigantesca. Isso é como um jogador que seja lançado aos leões a partida decisiva e pensar que ele vai resolver tudo, não é? Quer dizer, é quase o paralelismo é o mesmo. E aí os bons treinadores que surgem por aqui, que começam a enxergar isso, eles saem e começam a fazer sucesso lá fora, como o Jardine, por exemplo, no México, está fazendo um excelente trabalho, um técnico brasileiro que aqui no Brasil não teve oportunidade porque queriam que ele fosse o salvador da pátria e conquistasse tudo. Saiu aqui e está sendo super campeão no México. Então, infelizmente, aqui no Brasil tem pouca paciência para construir uma escola diferente de treinadores do que Portugal teve. Natan, Maria, uma pergunta para Miguel Moura para a gente finalizar a conversa. Boa. Eu vou emendar, então, esse assunto aí sobre técnicos, que está muito legal, porque eu tive uma oportunidade de ir a Lisboa, conhecer a cidade, e sempre que eu conversava com os portugueses, e eu falava que eu era brasileiro, todo mundo falava um nome. Você falou aí do Autuori, Lucas, mas eles estavam falando muito sobre o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, técnico, né, que chegou longe na Copa do Mundo com Portugal, chegou perto de uma Euro também com Portugal. Eu queria perguntar para você, Miguel, como é que você enxerga esse trabalho longevo, né, que o Felipão teve na seleção de Portugal, e se ele foi uma inspiração para essa escola portuguesa também? Olha, eu acho que ele acabou por fazer uma coisa muito engraçada. Ele conseguiu que todos os portugueses estivessem unidos. Acho que foi a partir daí, já se via por vezes uma bandeira ou outra cá fora, quando a nossa seleção estava numa Copa, mas no ano que ele esteve cá, foi uma coisa incrível. Ele conseguiu mobilizar, eu não sei se na altura ele até falou algo, numa conferência que puxou pelos portugueses, pediu para porem a bandeira, para apoiarem, para virem para as ruas, e ele conseguiu de facto não só mobilizar, tinha uma seleção muito boa, sem dúvida, bons jogadores, e claro que em termos de trabalho, de campo, ele conseguiu também organizar, acho que ele tinha essa sensibilidade que eu falei há pouco do Ancelotti, para equilibrar a equipa e fazer a equipa fluir. Lembro-me que também tínhamos um Cristiano Ronaldo ainda de fase crescente de carreira, já com um alto nível, mas acima de tudo o que eu me lembro do Scolari era dessa capacidade que ele teve de mobilizar todo o nosso país para torcer por Portugal, não esquecendo que foi
foi o ano em que foi o Euro aqui em Portugal, não é? E a competição foi cá em Portugal, então acabou por ser um ano muito intenso, uma Copa muito intensa e com uma desilusão enorme na final. Sim, o Scolari acaba sempre por ser um treinador que nós vamos acompanhando e que vemos com carinho, acima de tudo. Lá está, nunca olhamos para o Scolari do tipo, há muito este comentário que se pode fazer, que é porque é que vem um brasileiro para a nossa seleção quando nós temos tantos treinadores? Eu não vejo assim, eu vejo... eu posso dizer porque é que não vem alguém, porque é que vem alguém que ainda não ganhou nada, que nunca ganhou nada, está numa seleção, e porque é que não vem um treinador que já ganhou, que já provou, que já mostrou. Isso sim, acho que é legítimo as pessoas dizerem e perguntarem, questionarem-se. Agora, ser brasileiro, ser chinês, ser indiano, claro que isso nunca vai acontecer indianos, não é? Mas a gente sabe que indianos é difícil no futebol, mas pronto, mas é mais por aí. Perfeito. Babi, você quer fazer uma pergunta no chat? Vamos ler uma pergunta, a gente coloca a galera para participar. Tem o boy Rafa Pix aqui, então, para a gente encerrar, Miguel. Quer ler, Babi? Pode ler. Quando chegam portugueses, nem sempre o esquema tático muda, mas a gente observa uma mudança grande de físico e empenho sobre o coletivo dos jogadores. Tem algum motivo para esse foco em família, para jogar mais em grupo? Isso é uma característica dos treinadores portugueses? Perguntou o boy Rafa Pix aqui. Acho que passa essa questão do físico muito pela periodização tática também, viu, Miguel? Sim. Eu não diria tanto o físico, eu acho que ele aqui está mais orientado, e esse colega que fez a pergunta estará mais orientado para a intensidade de jogo, a forma como se empenham nas ações. Sim, eu acho que nós em Portugal temos muito essa visão de defender todos, atacar todos, ser rápidos perdemos a bola, não é vir para trás, muitas vezes é tentar logo recuperar a bola no meio campo ofensivo, se der. E há muito esta procura dos treinadores tentarem incutir isso nos jogadores, em todos os jogadores. E acima de tudo, manter o bloco unido, que é uma coisa que eu acho que no Brasil, aqui há uns anos, aquilo que eu vi é que o jogo partia muito. E você via um jogo de transições, se calhar ainda acontece em muitos jogos, em que ficavam 5 defesas para trás, os outros iam em transição e atacavam como loucos, depois perdiam a bola, a outra equipa vinha e tinha não sei quantos metros para atacar, e isso não é o futebol que a gente privilegia na Europa, nem em Portugal, nem em Europa. Uma equipa que vai jogar assim contra uma equipa europeia não terá grande hipótese, porque a equipa não está em bloco, não é? A equipa está sempre separada, ora perde, ora ganha, e estão sempre separados e não conseguem reduzir isso. E então isso, enquanto metodologia, enquanto forma de ver o jogo, é algo que essa questão da família, de jogar como equipa, jogar em grupo, um colega ajudar o outro, não olhar tanto para o erro do colega, mas sim, perdeu a bola, eu vou ajudar, isso sim faz muito parte da nossa forma de estar envolvidos no jogo e de treinar até. Sabe que nós também nem sempre tivemos a qualidade que os brasileiros tiveram em termos de jogadores, não é? O Brasil tinha que encontrar outra solução. Trabalhar mais em equipa. É isso. Claro. É isso. Bom, para encerrar, então, só... Não sei se respondi à pergunta, mas... Sim. Perfeito. Para encerrar, então, só passar rapidamente no chat, o Miguel, o Juversi, abraço para o Juversi aqui, falou que cara fera inteligente, Miguel Moita. Eu percebi que cara feia. Eu li primeiro que cara feia. Olha só. Que cara fera. Avaliações precisas e impressionantes. Concordo muito com o Juversi. Concordo demais. A turma tá brincando com o Natan aqui, viu, Miguel? Que a turma gosta de brincar com o Natan de vez em quando. Tem uma turma no chat que começa a fazer uns perfis fakes assim. O Natan falou que foi para Lisboa, aí já chegou um cara aqui, pistoleiro papaco. Na época, eu e o Natan viajamos muito, muitas loucuras. Que isso, sai fora. Aí é loucura. Já não contar, Natan. O Wesley tá lembrando do Paulo Bento aqui, inclusive. Paulo Bento, primeiro português, veio treinar o Cruzeiro, e não deu certo no Cruzeiro.
torcedor do Cruzeiro, não gosta do Paulo Bento, mas também teve pouco tempo para trabalhar, mas de fato não deu certo. E o Wesley tá gostando de brincar muito, tá fazendo pergunta para você sobre Goku, Miguel Moita. É brincadeira, a turma gosta de uma resenha. Goku. E para finalizar, então, só uma pergunta que eu achei legal aqui sobre Cruzeiro tem bolas paradas ruins. Pergunta se o Jardim é treinador de trazer treinador de bolas paradas. Alguns times têm treinadores, o Abel tem, por exemplo. Não, normalmente é algo que não tem alguém especializado só nas bolas paradas. É uma decisão da equipa técnica que normalmente depois no dia é ele que trabalha em termos ofensivos e defensivos, ele e um dos assistentes dele que trabalham essa situação, mas não tem alguém específico só para trabalhar as bolas paradas, não. Isso é discutido em tipo até pelo menos era, não é? E toda a gente pode debater, toda a gente pode dar opinião e depois ele ajusta no treino. Perfeito. Bom, o André até falou que uma coisa que chama atenção nele nos técnicos portugueses é como ganha um vestiário muito rápido. Jorge Jesus, Abel Ferreira, o técnico do Nottingham Forest também na Inglaterra, e é uma boa constatação, acho que... É o Nuno Espírito Santo. Isso. Acho que até uma boa constatação, assim, o vestiário dos técnicos portugueses aqui no Brasil, pelo menos, os caras têm todo o vestiário, né? O Jardim no Cruzeiro também, bastante. É personalidade, não é? Eu acho que não é tanto, lá está, não é os portugueses, é a personalidade da pessoa e de quem o rodeia, não é? Que ajuda também a criar um bom ambiente. Muitas vezes também há problemas, sabemos que há problemas num balneário, os jogadores não são diferentes e é preciso saber lidar com tudo e com todos e atuar na altura certa. Às vezes é preciso passar a mão nas costas, às vezes é preciso dar uma cacetada, como a gente diz, e às vezes é assim que se ganha o balneário também. Bacana. Não é ser sempre bonzinho. Você falou balneário, eu lembro que há um tempo eu fiz uma matéria. Eu lembro que eu fiz uma matéria um dia sobre o dicionário. Os termos portugueses e brasileiros, né? São muito diferentes, é interessante. Eu vi ontem, inclusive, um vídeo da Yara Fantoni, ela está em Portugal. Aí ela falou, guarda-redes, avançado, médio, enfim. Bem legal. É tudo diferente, é verdade. O Abel, ele chegou a fazer um dicionário também, tá? Num dos livros dele, ele fala que ele chegou a fazer um dicionário com a comissão técnica para eles, em uma semana, conseguirem aprender todos os termos em português para falar. Certo. Vocês vão ter agora um Palmeiras Cruzeiro, salvo erro. Não é? Sim. Próximo jogo. Domingo. Vocês sabem que quando nós estávamos no Sporting, o Abel era o treinador da equipa B, do Sporting. E então eles se conhecem, o Leonardo e o Abel se conhecem. Chegaram a trabalhar. Inclusive, o Leonardo convidou o Abel para, na primeira semana de treinos, ele vir estar connosco. Esteve connosco a primeira semana, que os treinos da equipa B, da reserva, ainda não tinha começado, e ele veio assistir aos nossos treinos, esteve connosco, privamos. Então é engraçado esse reencontro agora. Vamos se reencontrar agora. E trocaram muitas figurinhas, né? Você já tem matéria para os próximos dias. Temos. Certamente usaremos essa sua participação na transmissão do jogo que a gente vai fazer. Vamos colocar um pouco sobre isso. E é jogo que está valendo liderança, né? Eu agora tenho que ir para a janta. Claro. Estamos encerrando, Miguel. É isso. Nós estamos encerrando. Quero te agradecer demais, viu, por topar falar com a gente. Tranquilo. Obrigado mesmo por topar. Chamarei mais vezes, viu, Miguel? Tem muita coisa que a gente queria aprofundar até mais aqui. E, enfim, as portas sempre abertas para a gente conversar. Só uma última coisa. Você tem visto o Lucas França por aí, Miguel Moita? Ele tem jogado acho que ele está na segunda divisão do Campeonato Português. É goleiro. Acho que para você observar aí que é um goleiro que foi formado nas categorias de base do Cruzeiro. Então, se aparecer algo aí para você observar, depois a gente troca uma figurinha sobre o Lucas França. O Lucas França está no time de Funchal, qual que é? Da Ilha da Madeira mesmo, está no Nacional. Está no Nacional, certo? Está no Nacional, isso. Goleiro do Nacional, tem feito boas partidas. Por acaso, não vi muitos jogos do Nacional e também não conseguia
não consegui acompanhar este jogador, mas Fica aí sim. como uma sugestão para acompanhar. Foi das categorias de base do Cruzeiro. Beleza. Valeu, Miguel. Muito obrigado, viu? Valeu, malta. Obrigado. Valeu, obrigado. Miguel. Obrigada, Miguel. Tchau, Muito um abraço. obrigado mesmo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí, pessoal. Miguel Moita, técnico de futebol. Ele foi auxiliar técnico